Ministro do Evangelho. Silas Daniel é o nosso editor do Mensageiro da Paz, coordenador de redação lá da CPAD, do jornalismo, jornalista, articulista e conferencista. É também autor dos livros Reflexões sobre a Alma e o Tempo, História da Convenção Geral das Assembleias de Deus, Abacuque, A Vitória da Fé em Meio ao Caos, Como Vencer a Frustração Espiritual e A Sedução das Novas Teologias. Todos os títulos editados pela CPAD. Ele também mantém um blog, Reflexão Teológica, sobre reflexão teológica, silasdaniel.blog.pot.com. Desculpa. É que é diferente do meu aqui. Eu misturei tudo aqui o blog. É spot.com. Graças a Deus pelo Silas, que é também comentarista de revistas das lições bíblicas da CPAD, para juvenis e para adolescentes. Nós vamos ouvi-lo. Silas é um homem que tem sido usado por Deus. Em todos os eventos, Deus o usou de forma maravilhosa. E podemos dizer que os eventos foram fechados com chave de ouro. E Deus nos abençoou através deste instrumento, desse vaso do Senhor. Portanto, nós queremos orar agora, antes dele começar, pedindo a Deus a direção, que Deus fale com você, que o Senhor lhe dê graça através dessa mensagem para aproximar-se da utilidade à obra de Deus, ao plano de Deus, ao reino de Deus, que tudo isso que você aprendeu aqui seja levado para os pés do Senhor, para que o Senhor seja glorificado através da sua vida espiritual. E agora você vai ouvir uma mensagem sobre justamente isso. Senhor Deus, mais uma vez em nome de Jesus Cristo, queremos te louvar, queremos te agradecer por tudo quanto temos ouvido até aqui, Senhor, por todas as mensagens, Senhor, as palestras aqui ministradas, que tu possa nos levar, Senhor, a disciplinar a nossa vida, a sermos melhores ainda, Senhor. Ó Deus, a olharmos para ti, Senhor, a buscarmos direção, a sermos sábios, Senhor, a usarmos a capacidade mental que tu tens dado a cada um de nós. Ajuda a sermos sábios, Senhor, segundo a tua bondade, dentro da tua obra. E agora abra a nossa alma, abra o nosso coração, Senhor, abra a nossa mente, ilumine o nosso entendimento, precisamos compreender a tua mensagem. Também dê graça ao teu servo, teu ministro, Senhor. Enche a sua boca, Senhor, com a tua palavra, com a unção do teu Espírito, Senhor, e glorifica o teu nome em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Ainda em pé, recebamos pastor Silas. Glorificado seja o Pai Celestial, glorificado seja Jesus Cristo, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio enorme estar aqui mais uma vez depois de um bom tempo, revendo alguns irmãos e amigos, podendo adorar a Deus em espírito e em verdade juntamente com os irmãos e compartilhar um pouco daquilo que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, tem nos concedido. Eu gostaria de convidá-los a, de pé como estão, abrirem as suas Bíblias. Vamos aproveitar que já estamos de pé e ler um texto das Sagradas Escrituras. Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, livro que leva o seu próprio nome, capítulo de número 41. Vamos ler o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 8. Todos encontraram, podem dizer um forte amém? Diz a palavra do Senhor: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Eu gostaria que você repetisse comigo esse versículo. Vamos todos ler no 3 juntos? Calma, nem comecei a contar. Mas é bom que vocês estão animados. No 3, 1, 2, 3. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi,
semente de Abraão, meu amigo. Podeis nos assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos e amigos, nós temos um roteiro na apostila que você tem em mãos. Eu gostaria de, nesta tarde, usando como ponto de partida esse texto bíblico, falar de alguns pontos relacionados ao nosso tema, conforme você pode encontrar na sua apostila, ou seja, durante a ministração desta tarde, tendo como base, como ponto de partida, Isaías 41, versículo 8, nós estaremos inserindo alguns pontos que você encontra na apostila, na parte que tem como título Vida Espiritual e Chamada Ministerial. O livro do profeta Isaías, como todos vocês sabem, ou pelo menos devem saber, é um dos livros mais lindos de toda a Bíblia. Aqueles que conhecem os originais das Sagradas Escrituras, aqueles que dominam o hebraico, são quase unânimes em afirmar que o livro do profeta Isaías é aquele que com certeza mais se sobressai em termos literários no Antigo Testamento. Isso porque Isaías era um poeta por excelência, ele era uma pessoa cultíssima. Ele era uma pessoa que fazia parte da entourage, lá do palácio de Judá, ou seja, ele era uma pessoa que fazia parte da realeza. Não que ele fosse de descendência real, mas ele fazia parte daquele séquito do rei de Judá. Inclusive, dizem alguns historiadores judeus que ele opinava na política externa, na política estrangeira de Judá. Ele era uma espécie de conselheiro de política externa de Judá. Ele era um homem que exercia grande influência sobre o rei. Ele era um palaciano e um homem que colocou a sua cultura, o seu conhecimento à disposição de Deus. O que nós aprendemos com um belo estilo literário do livro de Isaías é que Deus nos usa com aquilo que nós temos. Amém? Se você não se prepara, se você não se equipa, se você não burila os dons que Deus te deu, então Deus vai te usar com aquilo que você tem naquele momento. Mesmo não sendo aperfeiçoado, não sendo mais equipado, mesmo você não estando tão preparado. Agora, se você se prepara, se você busca, se você se aperfeiçoa, se você burila aquilo que Deus te deu, se você aumenta a sua bagagem, então Deus vai usar você com esses novos recursos que você tem, e isso vai fazer com que você possa ser ainda mais eficiente na obra de Deus. Amém? Ou seja, em síntese, resumindo, você pode não ter muitos recursos, mas com esses poucos recursos que Deus vem em você, encontra em você, Ele te usa. Agora, se você tem mais recursos para oferecer a Deus, melhor ainda. Deus sempre vai usar você com os recursos que você tem. Agora, em alguns momentos excepcionais, quando os teus recursos se esgotarem, quando todos eles se esvaírem, não se preocupe. Se Deus está com você, então confie. Porque quando os recursos da terra desaparecem, os recursos do céu chegam para te socorrer e te ajudar. Mas Isaías é um exemplo de pessoa que buscou se aperfeiçoar, que buscou crescer. E Deus o usou com a bagagem que ele tinha. Hoje nós encontramos muitas pessoas na igreja, jovens especialmente, que não têm certeza da vocação que tem no corpo de Cristo, e outros que têm certeza da vocação que tem, mas não procuram se equipar, não procuram se preparar para desenvolver melhor a vocação que Deus lhe deu. E eu quero inicialmente despertar você a isso.
Eu gostaria de despertar você a buscar equipar-se melhor para desenvolver a sua vocação no corpo de Cristo. Eu gostaria que você, nessa tarde, espiritualmente falando, tombasse da sua rede, acordasse, despertasse para o fato de que você deve se desenvolver para melhor desenvolver o ministério que Deus quer te dar. Você consente com isso? Pode dizer um forte, um altissonante glória a Deus? Então, se você não sabe qual é a tua vocação, você deve procurar saber. Isso significa perguntar a Deus, claro, mas também estar atento para os sinais que Deus nos dá na nossa vida. E se você já sabe o caminho que você deve perseguir, aquilo que Deus está apontando para você fazer, então você deve, a partir de hoje, se ainda não o fez, se preparar para desenvolver melhor o ministério que Deus está dando para você exercer. Quanto ao ponto anterior, a questão de discernir a vocação, você vai encontrar aqui na apostila alguns pontos interessantes que nos mostram que, independente de Deus falar diretamente a nós, nós podemos perceber, discernir a nossa vocação no corpo de Cristo, porque Deus nos dá sinais da nossa caminhada quanto ao caminho que nós devemos seguir. Eu falo inicialmente no primeiro ponto da parte A, sobre como saber qual é a minha vocação, que nós devemos ter cuidado para não sermos influenciados pela pressão social na hora de nós escolhermos a nossa vocação. Porque muitas vezes nós nos permitimos ser aquilo que os nossos pais projetaram sobre nós, ou aquilo que os nossos professores e amigos projetaram sobre nós. Não, você não deve necessariamente viver conforme a expectativa dos teus pais. Você não deve encarnar a projeção que os seus amigos, professores, parentes fizeram sobre você. Não. Se você segue a pressão social, muitas vezes você acaba tomando o caminho errado. Segunda coisa interessante e importante é que você deve atentar para a sua personalidade. Se você tem uma personalidade inquiridora, por exemplo, se você é uma pessoa que tem a tendência natural para questionar, para perguntar, para inquirir, isso já é um sinal que Deus te deu quanto ao caminho que você deve seguir. Porque, repito, Deus vai usar você com os recursos e as características que você tem. Como Deus usou Pedro com as características que ele tinha. Como Deus usou o apóstolo João com as características, com o perfil que ele tinha. Amém? Por exemplo, se você é um inquiridor, então já se percebe que Deus talvez está te guiando para a área do ensino das Sagradas Escrituras, para a área da apologética cristã. Se você se sente mais tendente para a área social, isso significa dizer que essa tua personalidade voltada para o social é um sinal de Deus, uma sinalização divina de que Deus quer que você moreje e trabalhe nessa área. Deus quer que você se envolva com as questões sociais. Você tem uma habilidade natural para trabalhar nessa área? Então Deus já está sinalizando para você que Ele quer que você milite nessa área. Porque Deus, Ele não tolhe as características da nossa personalidade que Ele mesmo colocou em nós. Não, Deus apenas aperfeiçoa a nossa personalidade para que, de repente, aquele espírito inquiridor que você tenha não seja desencaminhado para um caminho que não agrada a Deus, para que aquela tendência para a área social não seja canalizada para um lado que não representa, que não é, na verdade, a vontade de Deus. Se você tem um espírito empreendedor, Deus pode estar dizendo para você: olha, esse espírito empreendedor que eu coloquei em você, essa coisa nata que você tem, sinaliza o caminho que você deve seguir, a vocação que você tem no corpo de Cristo. Ou talvez você tenha uma tendência mais artística, mais voltada para a área musical, para a área lúdica.
como o Marcelo tem, como o Vitorino Silva tem, como minha esposa Lília Paz, que vocês devem conhecer, tem. Aproveito para abrir um parênteses para dizer rapidamente, fugazmente, que a Lília não pôde estar aqui devido a uma agenda marcada há muito tempo antes desse evento aqui ter sido agendado para Curitiba. Ela não teve como desmarcar e acabou não podendo ir. Mas, fechando esse parênteses, a Lília tem uma vocação para a área lúdica. O Marcelo Santos também. O Vitorino Silva também. Então foi algo que eles perceberam naturalmente na sua vida. Se você de repente tem uma personalidade voltada para o convencional, isso significa dizer que você é uma pessoa que gosta de trabalhar na área protocolar, na área burocrática, nos bastidores da igreja. Tem gente que tem prazer nisso. O prazer de estar ali servindo nesses bastidores da igreja, no pano de fundo, lá atrás, sem querer aparecer. Não que quem tem a tendência para inquiridor, social, empreendedor e artístico necessariamente seja uma pessoa que quer aparecer. Não isso. Não significa isso. Mas a pessoa que tem uma tendência para o convencional, para o protocolar, para o burocrático, para os bastidores, ela muito mais ainda não deseja estar à frente aparecendo. Ela tem prazer de estar ali atrás resolvendo aqueles problemas. Quer dizer, a própria personalidade que Deus deu à pessoa já sinaliza para aquilo que Deus quer fazer na vida dela, através dela. Você entendeu? Pode consentir com o amém? Então Isaías, ele tinha dons. E ele também tinha uma cultura que ele adquiriu durante a sua trajetória como um profissional do palácio, como uma pessoa próxima à realeza. E quando Deus o levantou, o ergueu para, através dele, falar à nação, falar ao povo judeu, Deus usou toda essa cultura que ele tinha. Deus não tolheu nada disso. Deus não esmagou a personalidade dele. Não. Deus usou Isaías com a cultura que ele tinha. Amém? Às vezes, nós tendemos a achar que o nosso jeito de ser representa o comportamento correto. Nosso jeito de ser em termos de personalidade, estou falando. Representa a posição correta. Por exemplo, a Bíblia fala de mestres, doutores da igreja. E a Bíblia fala de profetas. Às vezes acontece de o mestre equivocadamente olhar para o profeta e achar que ele é exagerado demais. E às vezes acontece de o profeta olhar para o mestre e achar que ele é gelado demais, que é frio demais. Mas na verdade são temperamentos diferentes, personalidades diferentes, que formam todas as vocações necessárias para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Como Paulo explicita lá no capítulo 4 de sua epístola aos crentes em Éfeso. Ou seja, Deus usa cada um conforme a sua personalidade, conforme as suas características. Amém? Deus usou Isaías conforme a sua característica. E nesse capítulo de número 41, nós encontramos os momentos que eu considero mais lindos. Um dos mais lindos, o livro do profeta Isaías. Nesse capítulo 41, Deus está afirmando ao povo que ele é o único Deus, o único e verdadeiro Deus, não há outro. Ele está exortando o povo de Israel a ter confiança unicamente nele. E Deus chega ao ponto de desafiar as demais nações, os deuses das demais nações, dizendo: eu sou o verdadeiro Deus. E a maior prova disso, ou uma das provas que eu posso dar disso, eu vou fazer agora, eu vou dar agora. O que é que Deus faz aqui no capítulo de número 41? Deus, ele anuncia mais de 150 anos, mais de 150 anos antes de a coisa acontecer, que ele vai levantar um homem quando o povo estiver no exílio. Nos capítulos anteriores, Deus fala que o povo de Judá, por causa do seu pecado, haveria de ir para o exílio, algo que aconteceria muito tempo depois dessa profecia. E aí ele disse que quando o povo estivesse no exílio, ele ia levantar um homem, e este homem
haveria de liberar o povo para retornar à sua terra, para reconstruir Jerusalém. Este homem é mencionado no versículo de número 2, quando ele fala de alguém que ele suscita do Oriente, quando Deus fala de alguém que suscita do Oriente. No versículo 25 desse capítulo 41, quando Deus fala de alguém que ele suscita do norte. E depois, mais à frente, lá no final do capítulo 44, início do capítulo 45, Deus, ainda continuando essa exortação ao seu povo, ainda continuando esse desafio, ele chega ao ponto de dar o nome da pessoa. Ele diz, olha, e para que não haja dúvida, eu vou dizer o nome dele. O nome dele vai ser Ciro, Medo-Persa, aquele Medo-Persa que Deus levantou quando teve o fim do Império Babilônico. Veio o Império Medo-Persa e Deus o levantou para liberar o povo. Essa profecia se cumpriu 150 anos, ou mais de 150 anos depois, e Deus diz até o nome da pessoa. E lá no capítulo de número 46, versículo de número 10, Deus ainda afirma: eu sou aquele que anuncia o fim desde o princípio, e que digo que nada daquilo que eu estabeleci vai cair por terra, porque eu sou Deus. Deus não é aquele velhinho que está roendo as unhas diante de um maquinário cheio de botões, sem saber qual é o próximo botão que ele tem que apertar para que as coisas deem certo na sua vida e no universo. Deus não é um ser que não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco. Deus não é um ser que não sabe o que é que você vai experimentar daqui de mais alguns dias. Deus não é um ser que não sabe o que é que a próxima curva da estrada da tua vida vai te reservar. Não, nada disso. Ele é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Nada foge ao seu controle, tudo está na concha das suas mãos. Ele não pode ser encapsulado pelo laboratório das nossas experiências. Ele não está preso às nossas camisas de força, não. Ele faz onde quer, como quer e da forma que quiser, porque Ele é Deus e soberano. Esse é o seu Deus, amém? Esse é o seu Deus. É isso que Ele está dizendo aqui. É isso que Ele está afirmando aqui. E finalmente no versículo 8, nós encontramos Isaías dizendo: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Semente de Abraão, meu amigo. Geralmente no mundo se diz que as duas pontas da pirâmide social não se misturam. Geralmente no mundo se fala que aqueles que estão no vértice da pirâmide não se misturam com aqueles que estão na base da pirâmide. Às vezes, no mundo aí fora, socialmente, aquelas pessoas que estão no vértice da pirâmide, quando tem alguém próximo, que é lá da base da pirâmide, tem vergonha, se ruborizam quanto a apresentar aquela pessoa da base da pirâmide como estando associada à sua pessoa. Se tem vergonha em algumas situações de dizer: olha, esse fulano aqui é meu amigo. Acontece ou não acontece isso aí fora, na grande sociedade, principalmente? Acontece ou não acontece? Se forem grupos políticos ou ideológicos diferentes, mais ainda. Os gregos não se associam com os troianos. Os capuletos não se associam com o seu rival, como no romance lá de Romeu e Julieta, e por aí vai. As diferenças sociais criam um abismo entre um grupo e outro. Agora imagine Deus. Nada nem ninguém se compara a Ele. Deus não está simplesmente no vértice do cosmos, não. Deus é incomparavelmente incomparável, Ele é transcendente. Ele não é simplesmente maior, Ele é transcendente. Deus olha para frente, Deus olha para a esquerda, Deus olha para trás, Deus olha para a direita, Deus olha para as diagonais, Deus olha para baixo. Só tem um lugar para onde Deus não olha. Ele não olha para cima, porque tudo termina nele.
Ele é onisciente, presciente, onipresente, onipotente, ou seja, Ele tem todo nos céus e na terra, Ele sabe de todas as coisas antes de todas as coisas acontecerem, Ele é majestoso, Ele é cheio de glória, e Ele é santo, 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 a fonte, o padrão de toda a santidade. Ele é insondável, Ele é incomensurável, Ele é tudo isso e muito mais. A sua glória enche o universo. E esse Deus, que é santo, 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 tremendo, todo-poderoso, que habita numa luz inacessível, Ele tem o prazer de olhar para o homem frágil, vulnerável, falho, criado do pó, olhar para ele, encher o pulmão e dizer para todos ouvirem, e registrar isso na Bíblia para toda a humanidade de todos os tempos saber: Abraão, meu amigo. Abraão, meu amigo. Alabassuda bacamachura banabarabassura manas. Esta palavra esteve queimando o meu coração nesta semana, nesses últimos dias. Você já parou para pensar nisso? O Deus do universo quer se associar com você. O Deus do universo quer ser o parceiro na tua vida. O Deus do universo quer se associar com você ao ponto de comprar todas as tuas brigas. O Deus do universo está disposto a fazer que todas as coisas conspirem, concorram em teu favor, em teu benefício, para a sua honra e glória. Você pode dar um brado de glória a Deus, aleluia, por isso nessa tarde. Aleluia. Ah, se fossem abertos os teus olhos espirituais para perceber o que é que Deus quer fazer através de você. Às vezes você olha para si mesmo e diz: eu sou tão incompetente, eu sou tão fraco, eu sou tão fraco, eu sou tão frágil. Ah, quem sou eu para que Deus possa usar-me? E nessa tarde o Espírito Santo te trouxe aqui para, entre outras coisas, te dizer: filho, filha, apesar da tua imperfeição, eu quero usar-te poderosamente na minha obra. Deus, Ele não chama pessoas perfeitas para fazer a sua obra simplesmente porque não existem pessoas perfeitas. Quando você aceita Jesus, você não se torna perfeito. Eu costumo dizer que uma das grandes diferenças de quem aceitou Jesus para quem não aceitou Jesus é que quem não aceitou Jesus é imperfeito pelo simples fato de ser humano, e através do seu posicionamento de não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, está dizendo para Deus: Deus, eu sou imperfeito e eu não quero acertar. E aquela pessoa que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e procura viver conforme a vontade de Deus, a palavra de Deus, através dessa sua atitude de aceitação a Cristo, está dizendo para Deus: Deus, eu também sou imperfeito, mas eu quero acertar. E o Espírito Santo de Deus então começa a trabalhar na sua vida aquele processo que a Bíblia chama de santificação. Amém? Você já parou para notar que a Bíblia, ela não apresenta os personagens bíblicos como alguns livros apresentam os seus grandes heróis? Você já parou para pensar nisso? Se você lê os escritos dos historiadores da Pérsia sobre os reis da Pérsia, você não vai encontrar praticamente nenhuma crítica àqueles reis. Você vai encontrar aquele historiador que era pago pelo governo pago pelo reino para escrever sobre os reis, dizendo: olha, aquele rei era maravilhoso nisso, era maravilhoso naquilo. Para você saber as imperfeições dele, você tinha que ler o que os historiadores das nações inimigas, que eram pagos pelos outros reinos, diziam sobre aqueles reis. E aí você comparava uma coisa com a outra para saber então como é que era aquele rei. Você já parou para notar que a Bíblia não faz questão de mostrar, ou não se importa em mostrar, as falhas do servo de Deus? Já imaginou se você lesse a Bíblia e não encontrasse uma falha de Abraão?
Já imaginou se você lesse a Bíblia e não encontrasse uma falha de Isaac? Já imaginou se você lesse a Bíblia e não encontrasse nenhuma falhinha em Jacó? Ou nos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, ou nos profetas, em Elias e Eliseu? Aí você ia dizer, meu Deus, mas como é que eu posso ser usado por ti? Eles eram tão perfeitos e eu sou tão imperfeito. A Bíblia não deixa de mostrar as falhas deles. As falhas de Davi gritantes, grosseiras. As falhas de Abraão, as falhas de Isaac, de Jacó, dos patriarcas todos, dos profetas. Para dizer para você, filho, filha, se eu pude usá-los apesar de suas falhas, eu posso e eu quero usar você também hoje. Apesar das suas falhas, apesar das suas incongruências, apesar de suas imperfeições, saiba, eu quero usar você. Mas isso não é um estímulo para você ficar acomodado. Eu não devo me preocupar em viver uma vida de santidade. Não, não é nada disso. Não é nada disso. Deus só quer que você compreenda que a tua fraqueza é perfeita para o poder dele. Deus só quer que você compreenda que apesar das tuas imperfeições, ele pode usar você poderosamente. Deus quer que você compreenda isso. Algumas características de amigos de Deus, conforme nós vemos da Bíblia. Primeiro, a fé. Abraão é chamado de amigo de Deus e a maior característica dele é a fé. Ele inclusive é chamado de pai da fé. Paulo, escrevendo em sua epístola aos crentes em Roma, diz que a fé foi-lhe imputada por justiça. A fé era a grande marca na vida de Abraão. Então, primeiro, se você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, você deve ter fé. Mas não é simplesmente aquela fé teórica, não é simplesmente aquela fé abstrata, não. É aquela fé que é encarnada em todas as áreas da tua vida. Porque Tiago, escrevendo sobre Abraão, diz também que a fé sem obras é? A fé sem obras é? Ou seja, você deve viver até as últimas consequências da tua fé. Você deve ir até as últimas consequências naquilo que você crê. Apesar de tudo e a despeito de todos, você deve prosseguir conforme a sua fé em Bíblia, amém? E como já disse alguém, porque a fé honra a Deus, Deus honra a fé. Mas também você deve procurar ser obediente a Deus em tudo. Abra sua Bíblia em João capítulo de número 15. João capítulo de número 15. A partir do verso 13, nós encontramos Jesus nas suas últimas instruções aos discípulos antes de subir ao Gólgota, dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Quer ser amigo de Deus? Quer ter Deus como seu parceiro na vida? Quer ter Deus associado a você? Quer ter Deus preenchendo todos os espaços da sua vida? Então, faça o que Deus manda você fazer. E aí, diz Jesus: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E aqui nós aprendemos que para sermos amigos de Deus, ou para que Deus possa olhar para nós e dizer: vocês são meus amigos, é preciso que nós tenhamos intimidade, comunhão com Deus. Isso significa dizer, é necessário que nós aprendamos a depender de Deus. Depender de Deus. Ah, irmão Silas, mas eu reconheço que dependo de Deus. Será que você reconhece de fato ou é só de palavras? Se não, vejamos. Não adianta você desatar os seus lábios todo o culto para dizer altissonantemente, em alto e bom som: Senhor, eu dependo de Ti. Se você não reserva todo dia um período do teu tempo para buscar a Deus em oração, para buscar a sua presença. Como é que vai a tua vida devocional com Deus? Como é que vai o teu a sós com Deus?
Será que ultimamente você só está orando, lendo a palavra, estudando a palavra, se debruçando sobre as Sagradas Escrituras, orando a Deus somente nos cultos, somente lá na escola teológica, somente em alguns momentos especiais? Será que você está reservando todo dia um tempo sagrado, específico, um tempo inegociável para buscar a Deus, para se aprofundar em Deus, para mergulhar na sua presença e fortalecer-se nele na força do seu poder? Ainda que você nunca abra a boca para dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Se todos os dias você dobra os joelhos para buscar a Ele, quando você está dobrando os joelhos, você está dizendo através desse seu ato para Deus: Senhor, eu dependo de Ti. Então não é simplesmente um reconhecimento, mas é encarnar isso que você disse que reconhece. Não é simplesmente dizer que depende, dizer: claro que eu dependo dele, sem ele eu nada posso fazer. Se você não vive conforme essa tua afirmação, se você não busca incessantemente todos os dias, ele deve ser o teu oxigênio, você deve respirá-lo todos os dias. Você deve estar imerso na presença dele todos os dias. E esse é um grande segredo para você ter uma vida espiritual crescente e vitoriosa. Por que há tantos crentes que se encontram naquela situação de estar praticamente brigando consigo mesmos, numa atitude quase neurótica para ser santos? Você já deve ter se deparado com isso, já deve ter visto gente assim, ou já experimentou esses momentos em que você parece que está brigando com você mesmo, quase que se matando, se autoflagelando para ser santo. Eu preciso ser santo, preciso servir a Deus. Com aquele sofrimento, se arrastando, só Deus sabe. Você diz: Senhor, não dá, Senhor, não dá para chegar lá, não dá para conseguir. Não dá para conseguir. E o diabo quer ver você sofrendo para servir a Deus. Quer ver você não ter prazer em servir a Deus. Quando você tenta com suas próprias forças vencer a tentação, então você se esborracha todo. Quando você, conforme Efésios 6:10, se fortalece no Senhor e na força do seu poder, então você não serve a Deus só por dever. Você serve a Deus também por prazer. Amém? Interessante que o Salmo de número 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ali não diz agrade o Senhor, embora nós devamos agradar ao Senhor, conquanto devamos agradá-lo. Mas ali é dito: agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor. Como costumo dizer, eu não quero servir a Deus para fugir do inferno. Em última instância, em última análise, eu não sirvo a Deus nem para ir para o céu. Não estou dizendo que você não deve anelar ir para o céu, não. A Bíblia inclusive estimula isso, incita a isso. Você deve anelar o céu, você deve desejar o céu. Mas em última instância, em última análise, eu não quero servir a Deus simplesmente para chegar no céu. Porque o céu só é céu porque Deus está lá. Se Deus estivesse no lugar chamado inferno, o inferno virava céu e o céu virava inferno, porque o céu só é céu porque Deus está lá. Eu sirvo a Deus porque eu amo a Deus, eu tenho prazer em servi-lo, eu quero passar a eternidade com Ele porque eu amo. Porque eu amo. Deixa eu contar uma história que com certeza vai ilustrar muito bem isso que eu estou dizendo e talvez você me compreenda melhor. Conta-se que no início do século XX havia uma famosa corrida de balões lá nos Estados Unidos. E numa das largadas, numa daquelas corridas de balão, nos primeiros segundos, quando os balões já tinham subido alguns poucos metros do solo, o cesto rompeu-se e algumas pessoas caíram, outras seguraram nas cordas do balão, mas foi pior. Elas por instinto seguraram nas cordas do balão, mas foi pior porque dentro de poucos segundos, aquelas pessoas não estavam mais a alguns metros do solo, já estavam a centenas de metros do solo. E aí
os músculos foram ficando cansados, retesados, a mão começou a queimar, a suar. Então eles começaram a soltar as cordas, a cair e se esborrachar. A cair e a morrer, devido à altura. Até que ficou só um rapaz que era crente lá em cima, segurando na corda. Ele era o mais novo de todos, e devido ao seu vício, à idade, à sua força, à sua saúde, conseguiu ficar firme lá mais tempo. Mas ele não iria aguentar tanto tempo. E o balão ficou horas lá em cima. E as horas se passaram, e dentro de alguns instantes, depois de algumas horas passadas, aquele balão começou a descer rapidamente. E a multidão afluiu para o lugar onde aquele balão desceria. E então ele desceu, tocou o solo, e os repórteres à frente daquela multidão que se aglutinou em volta daquele balão, em volta daquele rapaz. E a primeira pergunta que os repórteres fizeram não foi: você está bem? Mas foi: como é que você conseguiu ficar tanto tempo lá em cima sem cair? E aquele rapaz contou: eu estava desesperadamente desesperado, eu não sabia o que fazer. Estava orando, clamando a Deus. E aí Deus me deu um insight, Deus me deu uma ideia. Deus disse para mim: filho, por que em vez de você segurar essa corda, você não pega essa corda e amarra ela na tua cintura? Isso pode ser muito óbvio para você. Ué, por que não fez isso antes? Porque você está aqui sentadinho nessa tarde, nesse banco. Você esquece que quando nós estamos desesperados, nós muitas vezes não vemos o óbvio ululante quicando assim na frente da gente. O gol vazio, a bola quicando aqui, você não vê. Porque o desespero faz você agir assim. Eu parei de usar óculos recentemente, mas eu usava óculos e desde o fim da minha infância, desde o início da minha pré-adolescência. E eu me lembro que quando eu morava ainda com os meus pais em Recife, eu moro no Rio de Janeiro há 11 anos, mas sou natural de Recife, e comecei a minha vida na obra de Deus lá. Eu estava atrasado certo dia para ir para o culto, estava desesperado, preocupado com a hora, atrás dos meus óculos. Cadê meu óculos? 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 E de repente meu irmão mais novo me parou e disse: Silas, sabe onde é que está o teu óculos? Onde? Ele está exatamente em cima do seu nariz. Estava no meu rosto. Eu estava tão preocupado com a hora que eu não vi que aquilo que eu mais procurava naquele instante estava exatamente no meu rosto. Quem usa óculos há muito tempo sabe que você se habitua e às vezes esquece até que está com óculos. Acontece principalmente no início de quem começa com óculos e às vezes, onde já está habituado, ir para o chuveiro e só se perceber que está com óculos quando começa a ver tudo embaçado. Molhar as gotas, né? Então o que acontece? Eu estava procurando o óculos, ele estava exatamente em cima do meu nariz. Às vezes você está tão desesperado e não percebe que a solução, Jesus de Nazaré, a resposta, aquilo que você precisa, está bem pertinho de você, como nessa tarde ele está. Talvez você esteja tão desesperado para ser santo que você não percebe que a resposta está bem pertinho de você. Deus nessa tarde te trouxe aqui para te dizer também: filho, filha, em vez de você tentar se segurar em mim, deixa eu segurar você. Em vez de você tentar com todas as suas forças ser santo, com suas próprias forças, com teus recursos interiores, te fortalece em mim e na força do meu poder. Como é que vai a tua vida devocional? Será que você tem buscado a Deus todos os dias? Se você busca a Deus todos os dias, quando a tempestade vir, quando a tentação vir, você vai estar firme, porque você vai estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Agora, se você não cultiva a tua vida espiritual, quando vem a tempestade, quando vem a borrasca, a adversidade, você só sobra, você cai, você esmorece. Por quê? Porque você não está com a sua base solidificada, você não está fundamentado sobre a rocha. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e não as guarda, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio chuva, ataque por cima, vieram rios, ataque por baixo, vieram ventos, ataque pelos lados, e grande foi a queda daquela casa. Mas Jesus continua: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio chuva, ataque por cima, vieram rios, ataque por baixo, vieram ventos, ataque pelos lados, ataque por todos os lados, mas aquela casa ficou firme, porque estava edificada sobre a rocha.
Então, se você não cuida do seu fundamento, quando vem a tempestade, você só sobra, você cai. Você já parou para notar que uma das coisas que se gasta mais numa casa é o fundamento, e o fundamento não fica visível. Interessante que quando nós lemos em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, nós percebemos que a maior parte das pedras preciosas daquela cidade está justamente no fundamento. Quem é que colocaria as coisas mais caras no fundamento? Mas Deus faz isso. As coisas mais preciosas estão no fundamento. Muitas vezes não aparecem, estão aqui dentro. O teu patrimônio espiritual, aquilo que você guarda e cultiva no coração. Se você não cultiva isso aqui dentro, e quando vem a adversidade, você cai. Agora, se você cultiva isso aqui dentro, quando vem a adversidade, você prossegue, você continua firme, e mais à frente, você vê Deus te usando poderosamente na sua obra, muito mais do que nos primeiros dias, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Você pode dizer glória a Deus, aleluia, por isso? E quais são as consequências de você ser amigo de Deus? Quais são as consequências de você passar a viver dessa forma como amigo de Deus? Não simplesmente por palavras, mas de fato, quais são as consequências disso? Já falei de todas as coisas concorrem e conspiram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também a outra consequência linda, o fato de que você é conhecido do mundo espiritual, tanto nos céus, quanto entre as hostes infernais. Você se lembra de Paulo, quando ele chegou numa cidade, expulsou demônios, e os filhos de Seva viram ele expulsando demônios em nome de Jesus, e eles pensaram que aquilo ali era um método prático, e então eles decoraram o método, e foram para um lugar onde eles sabiam que tinha um endemoniado, e quando se depararam com aquele endemoniado, disseram: em nome do Jesus que Paulo prega, sai dele. E o que foi que aconteceu? O demônio falou pela boca daquela pessoa oprimida, possessa, dizendo: sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E então ele saltou sobre os filhos de Seva, eles saíram nus e sangrando no meio da rua, fugindo daquela pessoa endemoniada. Perceba, se Lucas menciona eles como filhos de Seva, isso significa dizer que eles eram pessoas muito conhecidas naquela cidade. De a mera referência da família filhos de Seva, isso é o suficiente para que as pessoas identificassem quem eles eram. Tratava-se de pessoas bastante conhecidas daquela cidade, conhecidas daquela região, provavelmente de uma família até bem abastada. Agora, eles eram muito conhecidos na sua cidade, mas não eram conhecidos pelas hostes infernais, nem pelos céus. Nem pelos céus. Vai ter gente, quando chegar no final dos tempos, diante do trono de Deus, vai chegar, vai adentrar aquela sala e vai dizer: Senhor, se lembra de mim? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu agi assim, eu agi assado. Se lembra de mim? E Deus vai dizer, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu fiz tanta coisa, inclusive em teu nome. Em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, em teu nome eu agi assim, em teu nome eu agi assado. E Jesus vai dizer: eu ignoro quem é você. Agora vai ter gente que vai chegar naquele dia, que não tem seu nome nos outdoors estampados pela cidade, que não tem o seu nome divulgado em rádios, em rede de televisão, que não está nas mais altas passarelas da vida, que não tem holofotes à sua volta, que não é badalado, celebrizado, incensado, mas quando entrar naquela sala, Jesus vai se levantar do seu trono e vai dizer: este eu conheço, esse é meu amigo, essa é minha amiga, pode entrar, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quando você tem Deus associado a você, se fosse aberto os teus olhos para ver o que acontece no mundo espiritual. Aonde você passa, os demônios olham e dizem: deixa ele passar, deixa ela passar, porque ali vai um amigo de Deus, ali vai uma amiga de Deus, ali vai um filho dele, uma filha dele.
Quem está disposto a estreitar a sua comunhão com Deus? O Senhor te trouxe aqui, entre outras coisas, para discutir a relação, por assim dizer. O Espírito Santo de Deus está dizendo ao teu coração nessa tarde: filho, filha, como é que vai a tua comunhão? Há quanto tempo você não me busca como você buscava antes? Hoje você está preocupado com tantos projetos e você se esqueceu do meu projeto para a tua vida. Se lembra daquelas promessas que eu fiz? Se lembra daquilo que eu falei que ia fazer através de ti? Ainda está de pé. Eu vou te usar poderosamente através da ministração da palavra. Eu vou te usar poderosamente através do louvor. Através da tua imposição de mão, enfermos vão ser curados, demônios vão ser expulsos. Eu vou ganhar muitas vidas através de ti. Filho, filha, eu quero usar você. Aleluia. Você está sentindo a presença do Senhor aqui nessa tarde? Eu estou sentindo. Se você está sentindo, fique de pé. Eu já estou de pé. Aleluia. 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 Eu sei que a igreja está quase que cheia, quase que totalmente cheia. Tem gente na galeria, tem gente aqui nas laterais, nos bancos. Mas eu gostaria de fazer uma oração diferente. Nós já oramos muito pela manhã e à tarde, mas nessa oração eu queria fazer algo diferente. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse até aqui à frente. Não tem problema se aqui vai entupir de gente, não tem problema. Venha, sai do seu lugar e venha até aqui à frente. Se você quiser descer da galeria e vir, pode vir. O fato de você vir aqui na frente não significa dizer que aqui é o lugar exatamente onde Deus vai te abençoar. Deus pode te abençoar aí onde você está. Mas eu gostaria que você, se pudesse, e se quiser, num ato de fé e de unidade, estamos todos interligados uns aos outros. Se você quiser sair do seu lugar e ficar aqui, ó, grudadinho com o teu irmão aqui na frente, vem, vem. Aleluia. Talvez você nesses últimos dias tenha dito: Senhor, eu sou o crente mais fraco, Senhor, da minha igreja. Eu sou o crente mais fraquinho da minha igreja. Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi alguns anos atrás de um pastor amigo meu aqui em São Paulo. Ele vivia na sua igreja um crente que dizia ser o crente mais fraco da igreja. Ele só vivia dizendo: eu sou o mais fraquinho, pastor, eu sou o mais desprezível. O pastor tentava mudar a mentalidade dele, aconselhou ele, nada de ele mudar aquela mentalidade. E quando chegava algum pregador, ele pedia oração dizendo: ore por mim que eu sou o crente mais fraco dessa igreja. Quando chegava alguém visitando, sempre dizia isso, e o pastor ficava até constrangido com aquela cena. E um dia Deus atendeu a oração daquele pastor quanto ao caso daquele irmão. Deus respondeu a oração dele. O pastor estava em casa de manhã cedo, sua esposa tinha saído, seus filhos tinham saído. E aí, uma pessoa bateu na porta da casa, ele atendeu, era uma pessoa que não era crente, que estava com um de seus entes queridos endemoniado, alguns quarteirões de distância dali. O pastor ouviu o pedido daquela pessoa para que ele fosse lá exorcizar, expulsar aquele demônio da vida daquela pessoa. Ele aceitou, mas quando ele disse que iria, o Espírito Santo falou no coração dele, dizendo: não vá sozinho. Ele: só peço que você espere um pouco que eu quero ir com alguém. E aí ele pegou a sua agenda, ligou para todas as pessoas que normalmente pela manhã, obreiros, companheiros, amigos da sua igreja, que estavam livres de manhã geralmente para poder acompanhar ele em alguma missão específica. E não é que naquele dia todos aqueles estavam ocupados. E quando ele terminou a última ligação, colocou o telefone no gancho, levantou a sua cabeça, viu passando pela janela na frente da sua casa aquele irmão que dizia ser o crente mais fraco da igreja. O Espírito Santo tocou no seu coração dizendo: é ele, vai com ele. E aí ele gritou da janela: ei, meu irmão, vem aqui, por favor. E o irmão veio até ele, ele disse: olha, o caso é esse, eu quero que você vá comigo até aquela casa, vamos expulsar o demônio dessa vida oprimida. Ele disse: não, pastor, não vou de jeito nenhum, eu vou passar vergonha. Já imaginou, eu vou lá orar e o demônio pega em mim e sei lá, eu passo vergonha, ele vai bater em mim. Eu não vou de jeito nenhum, não. Você vai comigo? Não vou. E acabou indo. E aí quando eles chegaram em frente à casa,
Aí o irmão disse: pastor, até aqui eu fui, mas vou ficar do lado de fora. Eu não vou entrar de jeito nenhum. Eu vou ficar aqui orando, se bem que a minha oração acho que não vai valer nada, mas... E o pastor entrou na casa, e quando ele entrou, aquela pessoa oprimida começou a se contorcer. E aí o pastor olhou para dentro dos olhos daquela pessoa oprimida: em nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus, saia dessa vida agora. E aquela pessoa começou a tremer ali, e o demônio falou pela boca daquela pessoa, dizendo: tá bom, eu vou sair, mas tem uma coisa: quando eu sair, eu vou entrar imediatamente no crente mais fraco da tua igreja, e a partir dele eu vou acabar com a tua igreja. Na mesma hora, o irmão que está do lado de fora saltou para dentro da casa gritando: eu tudo posso naquele que me fortalece. E sabe o que aconteceu? O demônio foi expulso, eles oraram por aquele irmão foi batizado com o Espírito Santo, e através dele Deus provocou, foi um avivamento naquela congregação. Talvez você chegou aqui dizendo: Senhor, eu sou tão fraquinho, eu sou tão fraquinha. E Deus está dizendo para você nessa tarde: diga ao fraco, eu sou forte. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha para cima, me adora, glorifica o meu nome, porque maior é o que está contigo. Eu estou com você para usar você. Aleluia, aleluia. Se você quiser segurar na mão do irmão, da irmã que está do seu lado, faça isso. E se você puder levantar a mão dele, a mão dela para o alto, melhor ainda. Você que está na galeria, faça o mesmo nesse momento. E nesse momento nós vamos invocar a presença do Senhor, que aliás já está aqui e já pode ser sentida por cada um de nós. Talvez você chegou aqui, só Deus sabe como, mas começa a sentir que a glória de Deus começa a inundar o teu coração e a tua vida. Dê glória para Ele, receba mais da glória dele. Dê graças a ele, receba mais da graça dele. Fale com ele, ouça a voz dele te dizendo: eu sou contigo, meu filho, eu sou contigo, minha filha. Sinta a minha presença, sinta a minha glória. Receba renovo nessa tarde, receba virtude, graça, poder, unção. Eu renovo as minhas promessas. Eu te restauro nessa tarde. Eu, Senhor, te levanto neste lugar hoje. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, começa a visitar cada vida aqui agora, Pai. Começa a visitar, Senhor, esse irmão, essa irmã, esse jovem, esse moço e essa moça que já tinha perdido de vista o teu projeto para a vida dele e para a vida dela. Senhor, nesse momento refresca a memória dele e dela. Lembra, Senhor, as promessas que tu fizeste há muito tempo atrás, Senhor. Senhor, aqui nessa tarde há pessoas que tu queres usar poderosamente nesta cidade, há pessoas que tu queres usar poderosamente nesse estado, há pessoas, há jovens que tu queres usar poderosamente neste país e fora deste país. Senhor, o diabo fez de tudo para que ele desistisse, para que ela parasse, para que eles esfriassem, mas nessa tarde a expectativa do inferno é frustrada mais uma vez, porque o teu Espírito marcou esse encontro com ele, marcou esse encontro com ela para renová-lo, para renová-la, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba, abrace o renovo que Deus derrama sobre a tua vida hoje. Alabassa da bacantarabia churamanás. Anabia catarabia suribicanta nebia charabalaba suribicamanás. Se você há muito tempo não falava em línguas estranhas, receba renovo da parte de Deus, receba cânticos espirituais. Você vai sair daqui com os teus dons de novo ativos. Você tinha deixado de lado os dons, mas bate a poeira neles agora. Pega o arco, pega a flecha, pega a espada, pega a lança, pega o escudo e volta para o campo de batalha, porque Deus vai com você te dar vitória. Deus vai usar você. Deus vai usar você. Alabanabia soldarabaca macharabanás.
Aleluia, aleluia. Se você profetizava e parou, você vai voltar a profetizar. Se você pregava e deixou de pregar, você vai voltar a pregar. Se você cantava e deixou de cantar, você vai voltar a louvar a Deus. Se você gostava de evangelizar e visitar e parou, você vai voltar ativa. Quem quer ver você parado ao inferno, receba a força de Deus hoje e volte a trabalhar na obra de Deus. A tua palavra enche-me até que em mim se ache sorte, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. E ele diz mesmo assim: eu transforma-me conforme a tua palavra, fraco, mas vai sair enche-me até que em mim que você se chegou ache sorte. Declare: usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
deserto como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Está sentindo que você vai sair daqui diferente nessa tarde? As jovens que chegaram aqui nessa tarde estavam acostumados com um tipo de vida cristã que estavam levando até então. Mas o Senhor nessa tarde marcou encontro com você para balançar você, para despertar você, para dizer: filho, eu não quero que você fique na superfície, mergulhe na minha presença, porque o que eu vou fazer na tua vida é grande. Do pouco eu vou fazer muito, do pequeno eu vou fazer o grande, e do nada eu vou fazer tudo. Eu vou usar você. Você não é um ingrediente indispensável para Deus. Você é um ingrediente indispensável na química do avivamento que Ele vai derramar sobre a face da terra nos últimos dias que antecedem a sua vinda. Deus vai usar você. Amém? Se você quiser e se você puder, dê um abraço no irmão da irmã que está do seu lado e diga para ele e para ela: o Espírito de Deus está aqui. Deus vai usar você. Não perca operando em nossos corações. Se Deus quiser te usar para dizer algo, trazendo tua vida e poder, Senhor pousa sobre a tua vida, ministrando tua graça e glória a Deus. Pode voltar para o seu amor. lugar glorificando. Os feridos de alma são curados, os cativos de